Como se disse, a SEDES nasceu há 20 anos. Na sua origem estiveram algumas dezenas de personalidades que desejavam contribuir para a evolução democrática do regime. Afastado do poder por impossibilidade física, Salazar foi então substituído por Marcelo Caetano. De certo modo, a SEDES foi também um fruto da chamada Primavera Marcelista. Em 1970 o país vivia em plena Primavera Marcelista. Era um tempo de esperança. Muitos acreditavam na democratização do regime, através de reformas. Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Rui Vilar, João Salgueiro, Rui Machete e muitos outros, de diferentes sensibilidades políticas, decidiram então aproveitar o momento de abertura política para formarem uma associação para o desenvolvimento económico e social. Marcelo Caetano torceu o nariz, hesitou durante alguns meses, mas acabou por autorizar a sua formação. A SEDES nascia assim a 2 de outubro de 1970. A SEDES não era um partido político. Aliás, na época, os partidos políticos eram rigorosamente proibidos. A SEDES era, sobretudo, essencialmente, um espaço de diálogo, de debate, de procura de soluções para os graves problemas que o país então enfrentava. Não sendo um partido político, a SEDES não podia, no entanto, aliar-se da política. Aliás, entre os objetivos da SEDES, figuravam justamente os da democratização do ensino, da liberdade sindical, da plena participação dos cidadãos nos negócios do Estado. A SEDES defendia também a existência de iguais oportunidades económicas e culturais para toda a gente. Uma informação ampla, pluralista e autêntica, a garantia do exercício efetivo dos direitos fundamentais, a urgente revisão das estruturas económicas, sociais e políticas e a integração europeia. Mas a Primavera Marcelista foi de curta duração. Entre os membros da SEDES passou então a haver quem desejasse prosseguir o diálogo com Marcelo Caetano e quem afirmasse a inutilidade de tal objetivo. A partir de 71, a SEDES acompanhou a ruptura da chamada ala liberal na Assembleia Nacional. Em 73, assumiu-se como oposição nítida. Com a Revolução de 25 de abril de 74, a SEDES partiu-se a meio. Uns foram formar o PSD, outros foram dirigir o PS. Vamos encontrá-los, a todos, ocupar nos anos seguintes os mais altos cargos na vida política, económica e institucional. No seu 10º aniversário, a SEDES realizou o Congresso Portugal 80-90, aberto pelo então Presidente da República, General Ramalhianes. Trataram-se grandes questões que se colocavam ao futuro do país, a pessoa e o Estado, preparar Portugal para a integração europeia, a cultura e ainda recursos naturais e política regional. 20 anos após a aprovação por Marcelo Caetano dos estatutos que consagram como seus objetivos o estudo, consulta, cooperação e promoção do desenvolvimento económico e social do país, a SEDES escolheu o futuro como tema deste segundo Congresso. Portugal e a construção da Europa comunitária é o futuro que mais nos importa. Sobre ele falou Mário Soares na sessão de abertura do Congresso, realçando a importância das políticas de solidariedade no caminho para a modernização económica do país. As políticas de solidariedade são a área por excelência de aplicação dos poderes e dos recursos do Estado nas novas condições políticas de uma sociedade aberta. Os contribuintes, contudo, não poderão ver agravados os seus encargos sem exigirem em troca a melhoria dos serviços públicos e o acréscimo dos benefícios sociais na saúde, segurança social, cultura, educação, etc., o que implica alguma criatividade e, sobretudo, uma grande desburocratização do Estado. Outras intervenções durante estes 2 dias de Congresso abordarão as grandes questões que se colocam a Portugal no limiar do século XXI. A SEDES, que no início da década de 70 se assumiu como oposição ao regime e a cuja fundação estão ligados nomes como Sá Carneiro, Vítor Constâncio, Pinto Balsemão, Rui Vilar e João Salgueiro, entre muitas outras personalidades da vida política e económica portuguesa, resistiu sempre a transformar-se em partido político. Atualmente, a sua atividade centra-se no debate dos grandes temas políticos, económicos e sociais e a sua aposta é hoje, sobretudo, no apoio à investigação e à cooperação entre os povos. SEDES, um espaço de diálogo com 20 anos de idade. Guilherme de Oliveira Martins, boa noite. A SEDES tornou-se um espaço, de facto, de reflexão, de estudo, mas perdeu influência política em relação ao seu início, é verdade isto? A vocação da SEDES, neste momento, é uma vocação essencialmente virada para a reflexão e para o estudo das grandes questões nacionais. Qual é o trabalho atual da SEDES? Evidentemente que, neste momento, nós temos um conjunto muito vasto de iniciativas em diversos domínios, mas
ainda terminando apenas o meu raciocínio relativamente à questão que me pôs no início, eu direi que quanto à influência política, nós não nos preocupamos neste momento com uma influência imediata. Preocupamos-nos em lançar sementes, lançar ideias, lançar novos temas. Nesse sentido, temos um conjunto de estudos que estão a ser feitos, um conjunto de debates que estão a ter lugar, designadamente quer neste Congresso, quer na sequência do Congresso, porque este Congresso, no conjunto dos temas que aborda, vai ser prosseguido e vai ser continuado num conjunto de outras iniciativas. Humberto Rosa, um dos mais atuais, dos últimos sócios da SED, pelo menos um mais jovem membro, qual é a influência da SEDES atualmente? O que é que o levou para a SEDES? O que me levou à SEDES foi de facto a sensação que tenho confirmado neste Congresso de que a SEDES é um fórum privilegiado para debater certas questões fundamentais para o país, nomeadamente as que se prendem com a sua própria designação, como é o caso do desenvolvimento, que, como sabemos, o modelo de desenvolvimento atual está a gerar certo tipo de problemas no mundo, como são os ambientais. Foi um pouco o debate que me levou a este Congresso, e creio ser a SEDES, competir à SEDES, fazer o que partidos políticos, autoridades, etc., não têm conseguido fazer, que é criar novas vias, novos modelos de desenvolvimento que compatibilizem o desenvolvimento com, ou melhor, a economia com ambiente. Os jovens são cativados pela SEDES? Bom, eu, quanto a isso, considero que os resultados são positivos. Não estou satisfeito. Eu diria que nós pensamos que é necessário apostar mais na mobilização dos jovens. Não fazendo um discurso para os jovens, mas mobilizando-os como cidadãos que são. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Há 20 anos, os políticos de então foram confrontados com o aparecimento da SEDES. Era, na altura, uma ideia em expansão. Hoje, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social é já um reconhecido espaço de diálogo, estudo e reflexão. Portugal no limiar do século XXI foi precisamente o tema do 2º Congresso da SEDES, que terminou hoje na FIL, em Lisboa. Foram 2 dias para discutir o que deve ser feito no Portugal dos próximos 100 anos. Um fórum de ideias, um clube político, um espaço de reflexão. É a SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, classificada agora como pessoa coletiva de utilidade pública. A notícia foi transmitida hoje aos responsáveis da SEDES pelo Ministro da Defesa, Fernando Nogueira, na sessão de encerramento do 2º Congresso da Associação, que contou também com a presença do Ministro da Indústria, Mira Amaral. Portugal no limiar do século XXI foi o tema para 2 dias de discussão do que deve ser o futuro do país no momento em que a Europa atravessa tantas transformações. Uma chamada de atenção para a necessidade de rever as instituições, lançar novas bases de diálogo entre o poder político e a sociedade, reforçar o papel da educação.